Olá, oitavo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer a explicação e correção das atividades da semana 3 do PET volume 6. Esta semana nós vamos trabalhar o judô. O judô é este esporte apresentado aí no vídeo. Inicialmente é colocado um texto trazendo um pouco da história do judô para vocês. O judô é uma arte marcial esportiva. O judô foi criado no Japão em 1882 pelo professor Jigoro Kano. Ao criar esta arte marcial, o professor Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espiritual e a mente. Esta arte marcial chegou ao Brasil no ano de 1922, em pleno período de imigração japonesa para o nosso país. O judô foi incluído nos Jogos Olímpicos em 1972, após ter sido disputado em 1966 em Tóquio, por ser o esporte mais popular no país sede. Com seu trabalho, o professor Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringia a homens com vigor físico, se estendendo a mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e peso. Os princípios que inspiram Jigoro Kano quando da idealização do judô foram os três seguintes. O professor Jigoro Kano prezou pelo princípio da máxima eficiência, pelo princípio da prosperidade e benefícios mútuos e pelo princípio da suavidade. E após essa breve explicação, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas. O mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. E aí, aqui temos os 8 princípios básicos e depois as correspondências. Aqui eu fiz questão de já resolver para vocês e vocês podem conferir se está tudo ok aí no exercício de vocês. Eu não farei a leitura, pois senão o vídeo ficará muito extenso. Não é esse o objetivo, ok? Vamos agora à próxima atividade, atividade número 2. Atividade 2. O judô é uma luta com duração de até 5 minutos, praticado sobre um tatame, área que mede de 14 a 16 metros quadrados. É considerado vencedor do confronto o praticante que conseguir aplicar o ippon. Objetivo do judô. Caso nenhum dos lutadores consiga o ippon, será considerado vencedor aquele que tiver mais vantagens. Essa vantagem pode ser medida pela soma de outros golpes aplicados na tentativa de se aplicar o ippon. Então temos aqui o primeiro golpe, que é o koka, que consiste em uma queda sentada no tatame e que equivale a 1/4 de ponto. Temos também Yuko, que equivale a 1/3 do ponto, que consiste em cair de lado, ou então uma imobilização do oponente entre 10 e 14 segundos. Temos também o Vazari, que equivale a meio ponto. 2 Vazaris equivalem a 1 ippon, e com isso finaliza-se o combate. Também ganha-se um Vazari quem conseguir imobilizar o oponente por 15 a 19 segundos. E por último, temos o ippon, que é o ponto completo. Quem conseguir realizá-lo ganha a disputa e consiste em cair com as costas no chão, ou seja, derrubar o oponente com as costas no chão. Uma outra forma também de se conquistar o ippon é através da imobilização por 25 segundos. Analise os 2 lutadores abaixo e diga quem venceu a luta. E aí, pessoal, eu fiz a análise aqui de acordo com os termos colocados acima. E aí, a gente tem que uma imobilização de 12 segundos corresponde a um Yuko. Depois temos um Vazari e depois um Koka, que é uma queda sentado, como foi explicado anteriormente. E o lutador 2 conseguiu fazer apenas um Vazari e um Koka. Se a gente analisar por uma questão de lógica, a gente vai perceber que o lutador 1 aplicou mais golpes que o lutador 2, concretizando assim mais pontos. Ficando como vencedor então o lutador 1, que é a nossa resposta, ok? Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Você sabia que todo judoca, e aqui vem apresentando algumas condutas que os judocas devem ter na realização deste esporte. E depois é questionado vocês o seguinte: baseado no que foi mostrado acima, sobre os judocas, quais condutas você, aluno, deve seguir na escola e na sala de aula? E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta que vai auxiliar vocês na construção da resposta de vocês, ok? Então você deve respeitar os colegas,
os professores e todos os funcionários da escola, ser gentil para com os outros, cuidar da escola e levar os estudos a sério. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Há várias cores de faixas que simbolizam a graduação do judoca. O judoca tem uma graduação e, para alcançá-la, passa por vários exames de faixa, que avaliam o seu grau de eficiência no judô. Cada faixa tem uma cor que indica o nível do judoca. A ordem de graduação em faixas é decrescente e conhecida como Kyu. A partir da faixa preta, as graduações são chamadas de Dan, e a ordem é crescente até o 10º Dan. E aí você deve então observar as imagens abaixo e responder qual a cor da faixa. O 7º Kyu corresponde à faixa cinza, como eu respondi aqui, e o 6º Dan corresponde à faixa vermelha e branca, como a gente pode verificar aqui. Ok? Então respondido, atividade 4. Vamos à próxima atividade. Atividade 5. Vamos praticar. Cair é uma constante do judô e na vida, e reerguer-se também, o que explica o fato de a queda ser um dos aspectos mais importantes da arte marcial. Do ponto de vista técnico, é a primeira lição aprendida. É fundamental saber cair, conhecer as técnicas necessárias para evitar lesões ao ser projetado, pois só dessa maneira é possível se levantar para voltar à luta. Aqui é apresentado então os movimentos que vocês devem realizar e depois é solicitado o seguinte: o esquema dos movimentos para as quedas, descrito no desenho acima, é da direita para a esquerda, ou seja, começando de pé e termina no solo. Experimente vivenciar as técnicas de queda do judô e conte-nos como foi. Então, pessoal, vocês devem tentar realizar estas técnicas apresentadas aqui e depois contar como foi. A primeira é o Shiro Ukemi. A segunda é Zenpon Kaiten Ukemi. A terceira, Yoko Kemi. E a quarta, Mayu Kemi. E respondendo então, quanto às minhas vivências, achei muito interessante a realização dessas técnicas. Para a realização desta atividade, utilizei um tapete no chão e coloquei roupas protegendo os braços e as pernas. Aqui então você deve descrever como foi a sua vivência, a sua experiência nesta atividade. Eu coloquei apenas um exemplo com base na minha experiência e na minha vivência dessa atividade, ok? E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui então a semana 3 dos 8º anos do PET Volume 6. Quaisquer dúvidas podem deixar no campo de comentários, eu vou procurar responder todo mundo. Se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.